Tá não. Bom, o sistema de recuperação, junto com aqueles outros, né, concorrência e controle de transações, ele trabalha para garantir aquelas propriedades da conservar, consistência, isolamento e durabilidade. Né? O de recuperação, ele atua diretamente no de durabilidade, mas contribui também com a atomicidade da transação, ok? Porque na ocorrência de problemas, o sistema utiliza as informações da recuperação para voltar atrás, né? Ok? Para garantir a atomicidade. Então, se for perguntar qual a propriedade desejada nos dados que o sistema de recuperação mais atua, vocês vão responder que é a durabilidade, né? Que é aquela propriedade que serve para manter as informações, né? Uma transação que foi completada com sucesso, as informações permanecem registradas, né? Bem, tranquilo? Como funcionando? Vamos jogar um? Ah, pode. Claro. Bom, a tarefa do sistema de recuperação é levar o SPD a um estado conhecido como correto. Tá? Esse nome correto, vocês vão ler aí, e vão ver que esse estado correto, ele está interessado exatamente em manter a consistência e também manter as regras de integridade do sistema. O que vêm ser essas regras de integridade do sistema? São aquelas regras que envolvem chave primária. Vocês lembram que é chave primária, né? Então, se insere um registro número 1, como chave primária, vai querer inserir outro registro como primeiro código, o sistema não é para aceitar, né? Não existe chave primária repetida, né? Então, isso aí é uma regra. Então, o sistema, quando ele grava as informações, ele tem que manter as regras todas ok, né? Então, juntar a consistência com manter aquelas regras significa mandar o estado para um banco de dados no estado correto. Ok? Bom, no geral, o melhor sistema de recuperação é aquele que o usuário não interfere em nada. Quer ver um exemplo de um sistema de recuperação bastante simples, né? Você lembra que, talvez não lembre, né? Mas eu usei muitas versões do Word. Antigamente, quando dava creche no sistema, faltava energia, sei lá, alguma coisa assim, o arquivo, quando eu abri de novo, ele estava corrompido, né? Geralmente perdia o arquivo. Hoje em dia, o que é que o sistema da Microsoft faz? Ele fica gravando no segundo plano o arquivo diversas vezes, né? E aí, se ocorre um problema, ele recupera a última versão que foi gravada, não é isso? E só que isso aí acontece de maneira implícita, né? Você não participa disso. A coisa que você faz é configurar, mas o sistema já vem configurado automaticamente para isso, né? Na hora que você abre o Word, ele já abre o arquivo, o último arquivo aberto, né? Dizendo que o arquivo foi fechado inesperadamente e ele está lá a última versão. Você pode diminuir o tempo, né? Que ele grava, né? Seguir o plano. Né? Então, assim, aquilo lá foi uma boa atualização que o sistema fez, porque ele não permite que o usuário fique toda hora interagindo com o sistema para gravar uma cópia de segurança, que é o que vocês fazem quando costumam fazer seus TCC, seus trabalhos, né? Se você não tiver uma cópia no pendrive, no e-mail, é arriscado perder e aí dá uma confusão, né? Então vocês estão vendo que, no geral, para você manter um bom sistema de recuperação, foi o que eu acabei de falar aí. Não tinha uma cópia no pendrive, não tinha uma cópia no teu e-mail, ou seja, é você manter uma redundância. Aí o que é redundância? Você copiar o arquivo em vários lugares. Não é verdade? O sistema de recuperação, redundância é isso. Você manter cópias em vários lugares. Mas existe um problema em relação a isso. O primeiro deles
O mais tradicional é você manter atualizadas as cópias. Então você faz seu trabalho de TCC, aí faz um backup. Mas o backup é antigo, né? Aí dá um problema no seu arquivo original. Quando você vai, mas eu tenho uma cópia do pendrive. Na hora que qual é a cópia? É antigo, né? Tem que praticamente fazer tudo, né? Então você tem que se preocupar em manter o controle numa periodicidade, né? Para realizar essas cópias, porque senão também não adianta. Então vamos ver agora alguns tipos de problemas que podem acontecer para você se preocupar em implementar um sistema de recuperação do seu sistema. Pessoal, esse sistema de recuperação de banco ele é automático, você não precisa se preocupar. Basta dar espaço disso para ele. Aí ele se vira para recuperar, para registrar a cópia, tudo ele faz. Tá bom? Esse negócio de backup que eu falei já é uma coisa que você faz fora. O banco ele se garante lá, em gravar as coisas. Não se preocupe não. Então, os tipos de falhas que podem acontecer. Pode ocorrer falha de transação. A falha de transação é na execução da transação. Essa falha ela pode ser lógica ou de sistema. Ela é lógica quando a pessoa que criou a transação gerou um erro. Né? Por exemplo, você cria a transação, né, com esse comando lá, update, delete, set, né, select. De repente, no procedimento lá, você bota um if e faz um cálculo. E esse cálculo pode dar um estouro. Né? Um estouro, por exemplo, você cria um campo lá no médico e aí o profissional ainda lá bota um número maior do que eu quero suportar. Né? Isso é um estouro. Pode acontecer divisão por zero. Então, atente para o fato de ter um lógico, é um erro ocasionado na execução do programa, né? Um erro do programador. Certo? E não ter tratado um problema desse tipo. Tudo bem? E o erro de sistema é quando ocorre o erro do próprio banco de dados. Geralmente esses erros eles são resolvidos através de chamam de patches. Vamos falar em patch? É tipo Windows, né? Que é o nome Service Pack, né? Às vezes o programa tem um problema muito sério aí, ele vai e lança uma. Como é que chama? Vai caber não sei o que lá, ele lança um pedido para resolver o problema. Então, em muitos aplicativos chamados de patch. Né? Então é resolvido com o patch ou então a instalação de uma versão mais nova. Mas um dos exemplos que a gente já tem conhecimento de sistema é quando ocorre um deadlock. Né? Um deadlock é um exemplo do erro de sistema. Né? O erro próprio é SGBD. Tá bom? Então, erro lógico, erro da programação da transação e o erro de sistema é erro do SGBD. O outro tipo de falha é a queda do sistema, quando ocorrem problemas que não caem nessa classificação aqui, são bugs do próprio sistema, né? Ou então, quando ocorre problema no SO ou no hardware. Um dos problemas que podem acontecer no hardware, e geralmente isso aí é uma confusão para quem é ministro, é quando você tem interface SCSI no seu computador, né? No seu sistema. A interface SCSI, você já ouviu falar disso, né? Interface SCSI. Interface que controla disso, né? Uma placa, né? Tipo placa de vídeo, uma placa. Essa placa, ela tem uma bateria. A bateria armazena as configurações que você criou para controlar os discos que você tem lá, através dessa placa de SCSI. Se você tem essa configuração, lá vai, né? Perde tudo que tem no disco lá, fica tudo desorientado. Então, se você cria uma configuração RAID 5, RAID 10, e essa bateria acabar, perder a configuração, na hora que o sistema for inicializado, aí vai dar um teste dos HD e você não adiantou nada ter feito lá um sistema de RAID para tentar criar a redundância. Falha de disco. Falha de disco é quando ocorre erro mesmo no próprio HD. Né? Antigamente, HP lá no internet tinha umas máquinas HP assim, bem antigas, dava muito problema em HD.
Lá os HDs são hot swap, você sabe o que é hot swap? Ele tira. Tem uma grade, né? Você é só uma coisa tirando os HDs nas caixinhas lá. Então era hot swap. Lá tinha um disco zero, que é o disco boot, e vários outros discos, milhares, né? Milhares não, dezenas, né? 10, 20 discos. Então o disco zero geralmente é um disco que quando você liga o computador, ele vai lá, vai como se fosse uma tentativa zero. Dá um boot, esse disco zero dá muito problema. Vez ou outra. Aí o backup que a gente tinha lá, o backup físico que a gente chama, né, que era, o cara vinha, tirava o HD, botava outro, a gente baixava o backup lá e resolvia o problema. Então, erro físico na própria estrutura do disco, né? O que é que a gente faz, como é que funciona um algoritmo para recuperar, criar um sistema de recuperação do SGBD. Então, esses programas, no geral, são divididos em duas etapas. Numa primeira etapa, você vai coletar informações antes da execução da transação, a fim de garantir a sua recuperação. Por que é necessário você gravar essas informações antes da execução da transação? Porque antes da execução da transação está tudo ok, tudo correto, né? No meio da transação, se tiver um problema, vai deixar o banco de dados em estado inconsistente. Então o que ele faz? Ele pega aquela coisa que ele gravou no passado e aí restaura, né? E está tudo ok. Geralmente é feito assim. Então ele recolhe essas informações antes de executar. E a segunda etapa é você tomar algumas ações caso ocorra problema para poder garantir durabilidade, né? Isolamento, resistência e atomicidade. Beleza? É fácil, né? Isso aí. Bom, essa parte de recolher informações, vocês já estão vendo aí que você coleta as informações tem que armazenar em algum local, né? Esse local que você armazena essas informações pode ser um armazenamento volátil, um não volátil ou até mesmo um estável, que é o mais utilizado, né? Bom, esse armazenamento volátil, você tem que tomar cuidado, porque as informações que você grava lá são eliminadas quando você desliga o computador. Mas há sistemas que utilizam a RAM do computador para poder gravar informações de operação para coisas pequenas, coisas rápidas, para poder ficar rápido o acesso, porque se está gravado na RAM é rápido, né? Mais rápido do que você gravar no disco. Bom, tem o não volátil, que é um sistema de armazenamento que vai garantir que mesmo após o desligamento as informações vão estar gravadas lá. E tem esse outro aqui estável, que é um sistema conceitual, que ele é um sistema que ele é muito mais confiável do que o não volátil, porque além dele gravar muita informação, tem esse conceito de que nunca vai se perder a informação que você grava lá. Né? No geral, esses armazenamentos estáveis são estruturas, como eu falei aí, né? A fita de gravação de backup, às vezes também um DVD, um Blu-ray. Bom, então agora que a gente já viu transações, setor de concorrência, nosso sistema de arquitetura dos banco de dados é mais ou menos isso aí. Quando as transações estão chegando, elas passam pelo gerenciador de transações. Os comandos que passam aqui por esse fio, né, são os comandos de leitura escrita, de ativação e aborto. Né? No sistema de controle de transações, tem um cara que ele vai escalar as transações. O que é o escalador? O que ele faz? Ele tenta colocar paralelismo, né, para aumentar a concorrência dos dados. Ele entramela as transações uma na outra de maneira a ficar equivalente a uma serial. Né? Bom, quando o escalador começa a entrar em ação e executar as transações, aí entra o sistema de gerenciamento de recuperação. Tá? Esse sistema de gerenciar a recuperação, ele faz parte de um módulo maior, aqui, né, chamado gerenciador de dados. Esse gerenciador de dados ele tem a função de receber informações e entregar informações para as transações. Tá?
Nesse processo, o sistema que faz a recuperação das transações que podem dar problemas, eles gravam informações geralmente em logs, tá? Utilizam uma cache para poder aumentar a velocidade de acesso. Vocês sabem, né? A cache é aquele conceito da memória lá do vocês virem SO, para aumentar a velocidade. Tem aqui um gerenciador de cache para fazer esse processo, né? De tirar da cache o que precisa botar necessário. E aí existe aqui uma área que é um armazenamento estável, que a gente acabou de ver um conceito lá, né? Que é o nosso conceitual. Ele armazena uma informação numa área do disco para poder você utilizar no processo de recuperação futura. Então, quando o sistema de controle de transações recebe uma informação de abort, que é uma falha, né, no sistema, e ele precisa fazer a recuperação, ou seja, ele precisa realizar um rollback, ele sinaliza para o sistema de recuperação que precisa reiniciar uma transação, ou ainda recuperar o sistema por conta de uma falha. E aí ele vai fazer a leitura do log, tanto aqui como na cache, para poder efetuar o processo de recuperação da transação. Então, basicamente, a figura representa esse processo todo. Essa figura aí não tem no livro, isso aí eu pesquei de outro livro de banco de dados, não tem nesse que vocês estão vendo não. Só para mostrar para vocês como é que a coisa funciona, mas ainda existe um monte de outras coisas mais complexas em cada caixinha dessa. Nós vamos ver um pouquinho dela só no futuro. Bom, então, como é que a gente implementa esse armazenamento estável? Então, o armazenamento estável você implementa criando cópias, né? Geralmente em discos separados em locais distintos, porque também não adianta você gravar uma fita de backup e deixou lá na sala e um dia a sala pegou fogo e aí já era, né? Esses armazenamentos estáveis, eles têm que geralmente estar em locais distintos, né? Ou você grava e leva para outro campo. Você pode usar sistemas de array de discos redundantes, né? É um RAID, com espelhamento. Espelhamento é a cópia, né? Geralmente, pessoal, esse espelhamento aqui é feito via rádio. Você não se preocupe. Aquela placa SCSI, né, que eu falei para vocês, ela se encarrega de fazer isso. Você configura lá no disco de espelhamento, e aí quando o sistema grava no disco, a placa manda gravar tanto um como o outro, de maneira automática. Você não fica nem sabendo o que está acontecendo com a gravação. Aí é uma maravilha. Bom, acontece que no processo de gravação podem ocorrer problemas, né? Esses problemas geralmente vão me levar a gravações imparciais, né? Ou seja, pode acontecer que um bloco que você gravou não esteja correto. Aí você vai ter que aplicar aquelas técnicas da checksum, né? Você deve estar lembrado lá de Reis, né? Você cria o código render, usa algum verificador no processo de gravação. Pode ocorrer uma falha total ou pode ainda ser gravado sem problema. Aqui na CDD tem essas coisas também. Você junta aqueles algoritmos lá, geralmente esses algoritmos que fazem esse controle da gravação já estão também embutidos no firmware da controladora. Eles fazem esse cálculo aí. Tipo assim, o sistema operacional é responsável pela leitura escrita, né? Ele manda gravar, aí ele mandou gravar, pronto. Te vira para gravar aí. A controladora, quando recebe a instrução para gravar, ela grava e ela mesmo testa para saber se gravou direito, né? Se está tudo bacana. Se não tiver, ela se encarrega de pegar a informação e gravar novamente, até dar certo. E assim a coisa vai acontecendo. Então, quando você tiver implementando esse armazenamento estável, tem que criar esses sistemas, esses algoritmos para manter essa redundância e controlar essa gravação. Tem que manter cópia dos blocos de dados em discos espelhados, tanto local como de maneira remota, através de sites remotos, né? E nesse processo, um exemplo de uma operação aqui é que está traduzido, mas no geral você vai ver lá no livro,
Aqui a operação de saída eles chamam de output, né? Output é você pegar a informação e gravar no disco. Você escreve essa informação dentro do primeiro bloco físico. Quando se fala em bloco físico, nós estamos querendo falar do bloco lá do disco, né? Disco, vocês sabem que é de três setores, né? Vocês já aprenderam lá no primeiro curso. Então, dentro de uma área assim, daquela, tem vários blocos de dados, né? Geralmente, quando você instala o SO, ele pergunta qual é o tamanho do bloco, né? Mas parece que no Linux já é um padrão aí de 356, parece 28, né? Tem um padrão. Linux usa o tamanho padrão do bloco, Windows usa outro e assim por diante. Mas tem sistemas que você configura isso, né? Essa configuração de bloco vai depender do tipo de sistema que você está utilizando. Acho que o Vinícius, né? O Vinícius vai ser óbvio. Então, para você dar os problemas que podem acontecer, se você vai dar um bloco muito grande ou um bloco muito pequeno. Né? Alô, né? Então, beleza. Mas é semelhante aquilo, tá? Bom, quando a gente fala em bloco físico, fala em gravar no disco, mas também tem o bloco que está na memória, que é o chamado bloco buffer, que pode estar tanto no disco, né? O buffer pode estar no disco, como pode estar na memória principal, mas ele entende como se fosse bloco na memória. Então, tem uma figura para exemplificar isso mais ou menos, tá bom? Então, quando a primeira escrita se completar, com sucesso, você faz a mesma para o segundo bloco, para poder manter essa redundância, né, de manter as cópias dos blocos em dois lugares distintos. Esse output ele é finalizado com sucesso quando somente o segundo bloco ele é gravado com sucesso. E às vezes ele ainda compara, né, o segundo bloco com o primeiro para saber se está tudo igual. Parece que eu estou falando demais hoje. Tá. Bom, quando é que você recupera essas informações? A recuperação é chamada de input, né? Input, você pega a informação do disco e joga na memória. Output, quando você joga no disco. Né? A recuperação faz a leitura dos dois blocos físicos e aí os guerreiros efetuam a comparação. Para você procurar fazer essa comparação, fazer essa busca por erros, você vai fazer o seguinte: uma das soluções é você comparar cada bloco, né, de bloco. Só que você tem milhões de blocos lá, milhões de blocos de disco. E aí, se você for fazer comparação de um a um, vai demorar bastante, né? Então, o que é que você pode utilizar? O sistema usa uma RAM não volátil para poder processar essas informações, porque o acesso à RAM ela é bem mais rápido, né? E usa a informação que foi gravada lá para poder fazer a comparação. Também é muito ideal que você use um sistema de redundância de arrays disso, né? Que é o sistema RAID. Bom, se toda cópia possui um erro de inconsistência, que é um checksum, você vai ter que sobrepor uma cópia à outra. Se a segunda cópia tiver problema, você pega a primeira e sobrepõe na segunda que está com problema. E assim vai acontecendo para todos os blocos que estão defeituosos. Então olha aí o que eu estava falando para vocês, né? Bloco físico são os blocos que residem no disco, né? Os de buffer estão escritos na memória e as operações que você trabalha em cima desses blocos são chamadas de input e output. Input é quando você transfere o bloco lá da memória principal. E output é quando você pega o bloco da memória e joga para o disco. A lista de ativação é lá que guarda a área da memória reservada para um processo, né? Um programa, um processo. Aí ele fica mexendo tudo lá nessa área. Né? Aqui também, em banco de dados, quando você está rolando a transação, você também tem um espaço onde ela trabalha. Uma coisa semelhante à registro de ativação, onde todos os itens são manipulados. Então, para efeito de conceito, nós temos que cada transação TI possui um espaço de trabalho onde são armazenados itens de dados. E cada item de dados X, a transação TI, que é chamado de XI, né? O X da transação I,
é armazenado em um bloco de dados. Aí cai naquela história lá do SEO também, quando você estudar sistema de arquivos. Então você vai gravar um arquivo lá armazenado, se ele cabe em um bloco, ele grava num bloco tranquilo. Se ele usa 2,5 blocos, ele tem que reservar 3 blocos, né? Que a unidade básica é bloco. Né? Só pode ser um bloco ou 2 blocos, só pode ter um bloco e meio. Né? Por isso que você de vez em quando tem que fazer aquele defrag, né? Para você dar uma. É uma checksão, né? Check disso, né? Você organiza os arquivos dentro dos blocos para poder a leitura ficar mais rápida. Né? Bom, então as operações no buffer para cada área de trabalho de transação é feita através daqueles 2 comandos, readX e o writeX. O readX ele atribui o valor de x para xi, ou seja, ele pega o valor que foi informado aqui e joga dentro do valor de x a transação I. Ok? Como se fosse uma função aí. Se eu estivesse dando uma coisa que o cara digitou no teclado, está jogando dentro de uma variável. Essa variável é xi, que é o x da transação I. Tá? Okay. E esse x aqui é o que a pessoa está digitando no teclado. Ok? E o writeX é o inverso, né? Atribui o valor de x que está armazenado na área lá, na transação da memória, para x, que é a variável auxiliar de trabalho, né, temporária, que está no bloco de buffer. Se o bloco Vx, que é o bloco onde x reside, não está na memória, então será necessário executar um curso Vx. Ou seja, quando o programa está executando na memória, ele trabalha o tempo todo com informações na memória. Né? Para o programa, toda a informação está na memória. Só que quando ele vai buscar a informação na memória, o gerenciador de dados detecta que a informação não está lá, aí ele vai procurar no disco. Né? Quando ele vai procurar no disco e acha, ele tem que jogar essa informação na memória. Aí tem que é aquele esquema de tirar a informação mais velha e botar mais nova. Né? Você lá no SEO, né? Na memória, de memória. Esse processo de pegar a informação do disco e jogar na memória é chamado de input Vx, ou seja, pegue o bloco lá do disco, onde o valor de x reside, e jogue dentro da memória. Porque aí a transação vai começar a utilizar a informação que está na memória, que possui o valor de x gravado. Ok? Tranquilo? Bom, lá também é só vocês verem que quando ocorre uma leitura do bloco na memória, é muito provável que a próxima informação que o sistema for ler esteja em blocos adjacentes. Né? Já viram isso? Já. Né? Aqui também acontece a mesma coisa. Por isso que eu falei em SCVD. Né? Por isso que eu falei para vocês que o SCVD, a estrutura dele é muito semelhante ao SEO. Isso tudo que eu falei é só essa figura aqui. Tá? Essa figura aqui do livro, né? Explicadinha. Bom, aqui é o seguinte. Essa faixa de gás aqui está separando o disco da área da memória. Isso aqui é a memória, tá? Do computador. Aqui a parte do disco. Ok? Então, vejam que aqui tem 2 transações que estão rodando na memória. Essa daqui é o registro de ativação, né? A área de memória do trabalho. De T1 e aqui o de T2. Aqui são os dados que tem a transação, X1 e Y1. Aqui é o X da transação T2. Esse processo aqui, ó, readX, é o processo que vai trazer a informação que está no buffer do valor de X para dentro da transação. Ok? O que foi que eu falei? Se não existisse X aqui no buffer, o que é que ia acontecer? Um processo de leitura de um bloco que é feito através do input, que é o bloco A, né? Onde X reside. Ele vai pegar esse bloco que está no disco e jogar aqui na memória, e aí a informação vai chegar na transação. Aqui está o exemplo onde ele está fazendo uma gravação, né? Write.
Quando ele executa um write, essa informação ele não grava diretamente no disco, ele grava na área de buffer. Né? Esse buffer ele pode ser implementado ou na NAND ou nas duas coisas. Né? Porque a gente sabe que a área de buffer às vezes pode ser muito grande, então vai ocupar muito espaço na memória. Como memória no nosso carro, às vezes ela é implementada também aqui no disco. Né? Então, depois de um certo tempo, depois eu vou explicar para vocês como é que acontece isso, essa informação que está gravada aqui no buffer, ela cai para o disco, através de uma instrução chamada output B. Este B aqui é exatamente o bloco onde Y reside. Mas também, se Y não for grande, pode ter vários outros itens de dado lá. Pode ter Z, pode ter dado, né? Se Y for pequeno, pode ter outras coisas lá. Então esse output aqui não está gravando somente, vai acabar mesmo aí, né? Posso? Esse Y aqui, ele não está gravando totalmente, esse bloco, né, não está gravando totalmente somente o Y, ele pode estar gravando outras coisas, né? Mas ali é um bloco onde o Y reside. Entenderam aí?